Por meio de um processo que nós movemos em face de um sindicato, já que uma das nossas filiadas foi assediada sexualmente no ambiente de trabalho. Foram 9 horas e 40 minutos de audiência, para vocês terem ideia. Foram 11 testemunhas ouvidas. O juiz de primeiro grau condenou o sindicato no pagamento de danos morais em função do assédio sexual perpetrado em face da trabalhadora, e o Tribunal Regional do Trabalho manteve essa decisão de maneira inovadora no nosso Estado. Essa ação é nossa, nós já ganhamos, a trabalhadora já recebeu, e hoje temos a informação de que a pessoa do agressor está respondendo civilmente em face do sindicato, ou seja, o sindicato que pagou a conta processou o seu diretor, que praticou o ato ilícito, para que ele banque a conta que o sindicato teve que bancar. Por que eu estou conceituando isso para vocês? Porque assim como no assédio sexual, que estamos falando aqui já da questão da intimidade sexual dos trabalhadores, não estou falando só das mulheres, eu estou falando dos trabalhadores. Se porventura ocorrer um caso de assédio moral, quem responde não é a pessoa física do agressor. Quem responde é o empregador. O empregador, leia-se no nosso caso, o sindicato. Já que eu estou falando aqui com uma categoria de quê? De empregados de entidades sindicais. Então essa ação ela é movida em face do sindicato e não contra Joãozinho ou Mariazinha que me agrediu ou vinha me agredindo daquela maneira. Não, porque muitas das vezes a gente recebe trabalhadores do Sinteses e nós damos a devida explicação. Olha, a sua discussão não é com ele, não é com ela. Foi ele ou foi ela que lhe agrediu, que vinha lhe agredindo, ok. Mas o processo não é movido em face dele. O processo é movido em face da pessoa jurídica. Entenderam? Então é o processo do patrão. Se o patrão depois quiser processar a pessoa que deu causa ao prejuízo que ele eventualmente tenha que arcar, aí é outra história que não compete a gente avaliar. Tá? Consideração pertinente essa. E outra consideração pertinente para que nós possamos, eu estou recebendo já alerta de prazo. Processo judicial. Agora, doutor, me explica, você falou que o processo é em face da pessoa jurídica, então se eu sou assediado no meu ambiente de trabalho, eu vou mover uma ação em face do sindicato ao qual eu estou vinculado, sim. A ação é o sindicato dos flamenguistas, então eu vou mover uma ação contra o sindicato dos flamenguistas. Esse sindicato vai responder por essa ação judicial, mas vamos lá. E aí, doutor, é fácil de ganhar? Tem como ganhar? Eu falo para vocês aquilo que eu falo para os acadêmicos de direito no início do curso e que repito no final do curso. O direito não ganha quem só tem o direito, ganha quem tem e quem prova o direito que tem. Então nada adianta se eu digo que a colega me agrediu verbalmente, sendo que na sala estávamos só eu e ela, eu não gravei, não foi filmado, nada, ninguém nem ouviu. Qual juiz vai acreditar no que eu estou dizendo? Então o ônus da prova é a maior dificuldade, é o maior empecilho que nós temos na sua configuração. Porque geralmente esse tipo de agressão acontece de maneira dissimulada, de maneira que só o agredido percebe e só o agredido suporta. Então, o que eu estou falando para vocês? De maneira que a informação, voltando ao início da minha fala, é o maior valor que nós temos que atribuir a esse tipo de coisa. Se você sabe como proceder, você sabe como se precaver. Não só fazendo provas a seu favor, como também demonstrando ao seu superior o que está acontecendo. Porque quando alguém nos procura no Sinteses, que a gente está sendo agredido, está sendo assediado, quem me conhece sabe lá da prática, no nosso dia a dia. Nós provocamos uma pauta de reunião, chamamos o sindicato, chamamos o agressor e transformamos aquilo em documento. Porque a partir do momento que aquilo continuar a acontecer, nós teremos provas, comprovações documentais de que tomamos providências enquanto o fato estava ocorrendo. Então, gente, o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: não adianta só você ser agredido para você eventualmente chegar na Justiça do Trabalho e falar assim, eu quero minha rescisão indireta e ainda quero uma indenização porque eu fui assediado moralmente. Para isso acontecer, nós temos que ter o fato ocorrido e como comprová-lo. De que forma? Só por papel? Muito pelo contrário. Se vocês tiverem testemunhas dos fatos, a testemunha ela se sobrepõe inclusive ao documento. Então,
o que eu estou querendo demonstrar é a dificuldade que nós temos, e nós temos que estar alertas com relação a isso. Porque são vocês que vão me municiar de argumentos em defesa dos direitos de vocês. Porque não adianta você chegar para mim e falar assim: olha, o Adilson me xingou disso, disso, disso. Ah, o Adilson te xingou disso, disso, disso. Quem viu o Adilson te xingar disso, disso? Ah, ninguém não, ele me xingou no pé do ouvido. Como que funciona? Eu vou chegar lá para o juiz e vou falar assim: excelência, você tem que condenar o Adilson porque ele xingou minha cliente. Aí ele vai falar: ah, é mesmo, doutor? É. Como que você prova isso? Ah, eu não tenho como provar não. Tem testemunha? Não, não tenho testemunha não. Tem gravação? Não tenho gravação não. Como é que funciona? Vai ficar a palavra de um contra a palavra de outro. E se ficar palavra contra palavra, sem comprovação, o trabalhador não logra êxito e ele não alcança o objetivo. Então é um interesse nosso a conscientização da categoria, para que nós saibamos, tá? Eu só vou tomar um remédio se eu souber que eu estou passando mal. E você só sabe se passa mal se você conhece os sintomas daquele problema. Os sintomas vocês estão iniciando o conhecimento hoje, né? Com a minha fala e com a fala da colega que vai me suceder. De certa maneira, é importante a gente lembrar dos requisitos principais para a caracterização do assédio moral. Primeiro, conduta desonrosa. Não necessariamente eu tenho que agredir você verbalmente para lhe agredir ou para lhe assediar moralmente. Uma atitude ela pode ser ativa ou passiva, silenciosa ou não, para lhe agredir, desde que seja contínua com o tempo e me cause prejuízos. Se você está entrando em depressão em função de um mal-estar que você vem vivendo há meses no ambiente de trabalho e você consulta-se com um psicólogo, aquele remédio que você tomou por ordem médica vai ser sim, aquela receita médica vai ser prova para dar entendimento ao juiz de que você estava sofrendo. Peraí, se ela estava tomando remédio para depressão, desculpa se eu estou utilizando o nome depressão, porque a depressão ela tem outros contornos psicológicos que não dizem respeito exclusivamente a esse mal-estar, tá? Não estou utilizando no CA técnica da depressão. Mas se o trabalhador está sofrendo de algum mal psicológico, melhor dizendo, em função de um tratamento do empregador, e ele precisou ser medicado para restabelecer um equilíbrio psicológico, isso é prova suficiente para que a gente possa dar ao juiz a curiosidade do porquê aquilo está acontecendo. Então, o processo não há certeza, não há processo ganho. Aquele sujeito que bate no seu ombro e fala assim: pode deixar que o processo é ganho? Com todo respeito, ele age com irresponsabilidade, porque do processo depende do seu entendimento, do entendimento da outra parte que vai se defender, não só nas quintas-feiras, de 9 a meio-dia, como também pelo meu telefone que está à disposição dos nossos diretores em qualquer momento que for necessário, para esclarecer eventuais dúvidas que sejam de interesse nosso. Qualquer dúvida, seja ela urgente ou não, estamos à disposição para esclarecimento e me coloco ainda à disposição no dia de hoje, não só durante o debate após a palestra da colega, como também após o encerramento. Se alguém quiser vir até mim de uma forma mais discreta, porque se o caso é específico, eu estou à disposição dos senhores. Foi um prazer, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu já conheço o movimento sindical há algum tempo, desde a época de estagiário na área de direito. Eu fui estagiário desse sindicato que está aqui hoje. Eu fui estagiário do Sindimetal há muito tempo atrás. Foi quando eu conheci a pessoa da figura do Adilson, que é o nosso diretor jurídico. Por meio de quem eu tive contato com os demais e tive a oportunidade de, há 5 anos atrás, creio eu, passar a fazer parte do time do Citec, que vem dia após dia melhorando cada vez mais as condições de trabalho para vocês, seja na busca pelos acordos ou na estrutura que está se formando para assessorá-los. Renovo a nossa disponibilidade para quaisquer necessidades, é um prazer estar com vocês. E digo mais, estão de parabéns por terem saído da sua zona de conforto, para aqui estarem aprendendo alguma coisa a mais, que certamente conhecimento ninguém nos tira e só nos aproveita. Bom dia a todos. A doutora Denise, o Eduardo abordou a questão jurídica e ela vai colocar o tema dela que afeta a saúde da... Eu falo muito baixo, se tiver como melhorar aí. E a todas, principalmente a todas. Eu quero cumprimentar mesmo o professor presidente, o colega, o mestrante, eu
quero agradecer a Damares e a Isília. Muito obrigada pelo convite. Como disse o companheiro, é uma honra para nós estarmos aqui por uma questão tão séria, e que o sindicato tem mais do que o dever de trabalhar junto, porque tem muito trabalhador sofrendo. Muito. Nós vamos falar de pontos, né? Contrapontos. Eu montei uma apresentação com eixos e temas para a gente discutir, mas não abriu ali. Trouxe um filme de uma entrevista de um francês, mas também não roda. Então nós vamos ter que conversar aqui. Eu sou Denise, de uma das minhas profissões eu sou administradora, especialista em recursos humanos e gestão empresarial. Do outro eu sou psicanalista clínico e atendo como psicanalista clínica. E no que diz respeito aqui ao nosso tema hoje, eu integro o Conselho de Saúde de Vila Velha e a Comissão Intergestora de Saúde do Trabalhador do Sereste Estadual e no Municipal. Bem, quando a gente vai falar de assédio moral, primeira coisa, o que é essa palavra, de onde ela vem, de onde ela origina, do ponto de vista etimológico? Ela origina do MUG, né, que é um termo criado na França, lá na Europa, e ao contexto do outro lado aqui a gente fala bullying. O bullying é relativo apenas à escola e tem a conotação de agressão física. Além da moral e psicológica, tem agressão física. E no lugar do tal do MUB, que é o assédio moral, não tem agressão física. E é extremamente difícil de fazer a configuração. Né? Não existe dentro do processo jurídico, o ônus da prova é de quem está alegando, ele vai ter que juntar os danosos. Quando a gente vai falar de saúde do trabalhador, a gente vai falar de assédio moral, nós vamos remontar lá no tempo de Davi. Davi fala no Salmo 74, ele reclama para Deus do assédio moral que ele estava recebendo do rei Saul. Ó, tem misericórdia de mim, porque eles estão me massacrando, são ímpios malfazejos. E ele reclama no Salmo 74, e lá no Salmo 84 Deus fala do juiz iníquo que oprime o trabalhador. E não precisa leis mais fundamentais e precisas do que as que tem na palavra de Deus em relação ao assédio moral. Então ele existe com a humanidade desde que o homem é homem. O assédio moral existe. Hoje nós temos ele um pouco mais, né, com uma maior conotação, temos um cabedal de leis em relação ao assédio moral e ele acontece quase que todos os dias dentro do espaçamento da empresa. Por que ele acontece? Porque nós estamos, o Zé Nildo falou que antecedeu a nossa palestra, falando do neoliberalismo. E a tônica do neoliberalismo é o quê? É uma hegemonia de um capitalismo selvagem que diz tudo em favor do lucro e para mim ter lucro eu dou pouca importância em você, gente. Se você é pessoa, você é apenas um objetal e através de você eu preciso de lucro. Então, se eu preciso de lucro, problema seu, não estou te vendo como gente. E aí é que acontece o assédio moral. As empresas precisam de lucro? Claro. Né? Elas precisam de lucro. Elas não sobrevivem sem lucro. Mas o que não pode é o excedente desse processo que coloca o trabalhador como objeto, que oprime o trabalhador para que a política estabelecida da cultura daquela empresa, da competição, do capitalismo selvagem, eu preciso de lucro, eu preciso competir, eu tenho que estar na frente, e se você não me serve, se você, eu vou ter uma apresentação com bastante detalhe, infelizmente não vou, se você não se encaixa dentro do meu quadro de empregados para fazer a minha empresa alcançar dentro do patamar de competição do mercado de trabalho, do mercado, né, do comércio, então você não serve. E aí, quando você não serve, começa-se toda uma trajetória que procede com o assédio moral. Todo dia tem uma piadinha, e como diz o doutor aqui, essa configuração não é fácil de fazer, mas ela precisa ser contínua. E aí tem todo um procedimento que me parece que até no material que tem na mão de vocês, tem um procedimento lá ensinando como você faz para configurar o assédio moral. Mas o que isso significa na saúde do trabalhador?
seríssimo, porque essa continuidade do assédio moral, ele vai provocar uma reação no organismo que leva a transtornos mentais seríssimos. E uma delas é a depressão unipolar, é a bipolaridade, é o transtorno de ansiedade e tem, nas suas sequências, morbidades e comorbidades seríssimas, que todo dia o trabalhador pede para sair para ir ao médico, ele vai na atenção básica e a atenção básica diz, o médico generalista quase sempre não está preparado para atender esse tipo de queixa, e aí ele diz, olha, tu não tem nada, fez todos os exames, tu não tem nada, você está com treino, mas o trabalhador está morrendo. A gente discute isso lá dentro do Sereste, ali no Creme Metropolitano, a quantidade de trabalhador portador de doenças dentro da saúde mental. E qual é o maior problema que nós temos no Estado do Espírito Santo? Não temos uma rede de saúde mental estabelecida. Não tem uma rede formada. Aí o Sereste fica lá com o trabalhador doente. E ela encaminha para onde? Não tem para onde encaminhar. E ele está doente. Pelas humilhações, pelas surrações que ele sente. Aí ele começa o transtorno de ansiedade. Daqui a pouco ele está com um transtorno de pânico. E aí dá tonteira, vai atrás do médico, não está com labirintite, e tem dor de cabeça, as consequências sem nexo causal, assim, aparente. O médico não consegue detectar o que ele tem formigamento no corpo, o transtorno de ansiedade vai trazer uma série de consequências, ele vai para o psiquiatra está na linha de tratamento, no fim da linha, porque a abordagem assim, pelo psicólogo, o psicólogo não consegue configurar essa coisa do assédio moral e a consequência do assédio em cima da saúde dele. A rede municipal e estadual não tem o psicanalista que trata a questão da psicopatologia, que vai tratar o transtorno de ansiedade e fazer o nexo, e tratar transtorno de pânico e uma série de outras patologias. E aí sim, ele pula do psicólogo para o psiquiatra vai fazer o ato medicamentoso, porque ele tem uma série de pacientes e não dá tempo de fazer psicoterapia. O tratamento desse trabalhador poderia ser revertido com uma psicoterapia, sem precisar do ato medicamentoso. O ato medicamentoso vai influenciar na vida dele em outras coisas, nas reações colaterais, né, no sistema dele de equilíbrio homeostático, e vai, eu não sei se eu estou falando uma linguagem que vocês entendem, certo? Se alguém depois no debate a gente pode abrir para fazer as perguntas. E aí vai remontando, vai passando, nós temos uma série de problemas que dão um prejuízo econômico para o país, porque a quantidade de absenteísmo em razão de causas não justificáveis de afastamento do trabalhador é muito grande, por uma questão de depressão, aquele desânimo, a pessoa levanta já da cama com aquela sensação de, ai, que peso. E esse dia hoje, só Deus, o cara vai me chamar, eu tenho um monte de relatório que ele pediu, eu tenho mais isso, ele está me cobrando, ele está me oprimindo, e a coisa acontece sorrateiramente. Ele coloca aquele trabalhador no ostracismo, e esse ostracismo é que leva esse trabalhador a ficar doente. O isolamento, os colegas não podem mais falar, ele vai minando as forças psicológicas desse trabalhador. É como botasse um canutinho na cabeça do trabalhador e fosse sugando. Mina as forças. Mina de tal forma que parece que o seu corpo tem um chumbo. Vai de tal forma, é tão pernicioso, que chega uma determinada época que você diz, eu estou fadada ao fracasso. Não tem mais força para trabalhar, sou uma negação, começa a truncar as relações familiares, trunca as relações na comunidade, as relações sociais, e o trabalhador começa a acreditar que ele realmente não está valendo mais nada, que ele não tem nada a ver no contexto, que ele realmente é um fracasso. E aí, esse ponto de partida, né, vai levar ele a um processo de depressão. E que muitas vezes eu tenho pacientes dentro de um quadro desse, que ele foi ao agravo de suicídio. Arrancar esse paciente do agravo de suicídio foi uma questão séria, levou algum tempo para tirar.
porque a pessoa se sente no fim da linha. E aí mandaram ele para o psiquiatra. O psiquiatra vai fazer o ato medicamentoso. Toda a medicação que passava para ele não servia, tinha reação colateral. Ele disse, não vou tomar mais. Começamos uma série de outros procedimentos, terapia cognitiva e outros procedimentos normais dentro do consultório, que graças a Deus ele está de pé e recuperou a sua autoestima. Mas não é uma tarefa fácil conviver com assédio moral. E aí eu quero dizer para vocês que são do sindicato de vocês têm o dever de entrar nessa guerra. Para poder configurar e ir para a justiça pedir o dano moral? Nem sempre, porque não é fácil configurar. Mas o trabalho educativo, a mudança de cultura das organizações, olha, nós temos que começar de alguma forma a fazer isso. Quando é que nós vamos mudar essa história? E aí no Espírito Santo a gente diz assim, tem tanta violência no estado do Espírito Santo, é o segundo estado mais violento do país, principalmente em questões de violência contra a mulher. E aí se você tem uma historinha do rato, que o patrão chegou lá e chamou o gerente e disse, gerente, eu preciso de todos os relatórios na minha mesa, já era configurar um processo de assédio moral, eu preciso com urgência dos relatórios. Ele disse, mas não dá tempo eu montar, eu dependo do meu subordinado para montar. Ele disse, se vira que tu não é quadrado. Aí ele fica irritado e chega lá pro subordinado dele, que era o chefe, e diz, olha, eu passei agora com uma situação muito constrangedora, que o cara quer todos os relatórios, mas eu dependo de você. Já começou em cima do chefe. O chefe diz, olha, mas tu sabe que não depende só de mim, eu dependo dos outros. E ele diz, problema seu, eu quero tal hora na minha mesa o relatório. E aí ele chega lá, enervado, não sabe o que faz, vai atrás do outro, sabe que não vai dar conta de produzir, aí chuta o cachorro que tiver pela frente, xinga o primeiro subordinado dele que tiver, e por aí vai. Aí ele chega em casa, ele está no estresse extremado, porque esse estresse vai causar um transtorno de ansiedade mais para frente, e ele briga com a mulher sem razão, não sabe por que ele está brigando, quando ele volta atrás ele já fez a coisa. A mulher não entendeu nada, porque que ele chegou nervoso e brigando, porque ela não sabe o que aconteceu no seu trabalho. A mulher, por sua vez, fica desequilibrada, briga com o filho não entendeu nada porque que a mãe brigou com ela, e o filho ficou nervoso, não entendeu nada, ele chuta o cachorro, chuta o rato. O cachorro, por sua vez, não entendeu, por que ele está me chutando? O gato atrás do gato, morde o rabo do gato, o gato, poxa, eu não fiz nada. Aí encontra o rato e come o rato. Essa é chamada uma historinha louca do rato. Quer dizer, um não tem nada a ver com o outro e vai perpassando a violência. Quando a gente fala de violência, por exemplo, as relações de trabalho, a lógica dos processos de trabalho, do processo organizacional, a cultura da organização, ela tem tudo a ver com a promoção do assédio moral. Ela vai ser causadora do nexo causal para o assédio moral. Ela vai propiciar um ambiente para acontecer o assédio moral. Então, quem é chefe, quem é o sindicato, por exemplo, pode, como foi sugerido aqui pelo Zé Nilton e pelo companheiro aqui, faça processo temporariamente com eixos e temas dentro das organizações, no sentido de educar aqueles que têm seus liderados. Porque se nós não tomarmos uma providência, o capital selvagem não muda a rota dele. É lucro, 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 e eu estou pouco me constando se, para me alcançar meu lucro, eu tenho que matar pessoas. Esse matar não é matar físico, né? É esse matar de todo dia, de humilhação, de sobrecarga de trabalho, de discriminação, de todo dia dizer para você, por exemplo, tem chefe, eu já passei por questões de assédio moral. Ele ligava para mim no final de semana para me falar um monte de coisa de besteira. Era no serviço público, não tem um patamar mais propício para o assédio moral do que o serviço público.
E ele foi fazendo assédio moral, e aconteceu tudo que vocês pensarem a nível de assédio moral. E eu tive que chegar para ele e falar, tem uma hora que você tem que esbarrar o sujeito e dizer para ele, ó, você está me prejudicando, você está mexendo com a minha saúde. Aí